Mais um corte da Mandi e espectro cinza no Redcast. Confere aí. Bem, mais uma vez eu vou trazer. Se for por esta lógica, pelo mesmo critério, devemos abolir as leis de latrocínio, de furto, de homicídio, considerando essas que são mais exercidas pela população periférica, porque a lógica, infelizmente, é a mesma. E eu me pergunto, sinceramente, tu é a favor de abolir todas as leis devido ao fato de que geralmente são populações pobres e periféricas que são as principais criminosas e que exercem esse tipo de atitude na sociedade? Tu é a favor de abolir as leis? Sou a favor de acabar com a Constituição burguesa e construir uma nova Constituição num Estado operário que reflita os interesses de classe da classe trabalhadora e não mais da burguesia. Tá, e o que aconteceria com essas pessoas que continuariam exercendo furto, por exemplo, latrocínio, independentemente do tipo de regime instituído? O que se faria com essas pessoas? Onde você quer chegar exatamente, só para eu entender? Onde eu quero chegar é o que fazer com pessoas que cometem crimes de latrocínio, de furto, de homicídio, de tráfico de drogas. Essas pessoas têm que ser julgadas, condenadas, julgadas, condenadas. Ótimo. Então tu é contra o crime organizado? Claro. Tu é contra o Comando Vermelho? Contra a indústria do tráfico, contra os capitalistas do crime, contra o narcocapitalismo, chame como for, claro. Não, eu quero que tu contra responda. As milícias, Tu é contra a existência do Comando Vermelho? Claro. Tu é contra a existência do Comando Vermelho. Então, o que a gente faz enquanto não existe essa transição pro seu regime? O que a gente faz? Deixa essas pessoas soltas? Só pra entender a metodologia aqui do debate. Você vai ficar fazendo algumas perguntas para eu te responder? Você vai entrar no conteúdo do que eu falei? Eu preciso entender, porque não tem como a gente avançar se a gente não sabe exatamente qual é o tipo de modelo que tu defende, que é ou não concreto. Eu posso explicar se você quiser. Porque tu acabou de dizer o seguinte, que a lei anti-Oruan ou determinadas leis servem para punir ou perseguir populações periféricas, geralmente jovens negros e pardos. Mas isso serve para inúmeras outras leis. A questão é o que fazer com essas pessoas que cometem esses crimes hoje. Vamos considerar que hoje, na realidade, que já está posta na nossa realidade, aqui na nossa frente, se uma determinada pessoa comete latrocínio e ela é pobre, ela é periférica, ela é negra ou parda, o que a gente faz com essa pessoa de acordo com o seu critério moral, caso ele fosse instituído agora, mas dentro desse sistema? Eu acho que uma pessoa que cometeu um crime precisa ser punida, mas não sei, não tô entendendo exatamente aonde você quer chegar, porque, de novo, eu não vou transformar isso num debate sobre o Oruan, não vou mesmo. Mas eu não tô falando especificamente dele, eu tô falando de uma pessoa geral. Mas, sim, claro, evidente. Nós achamos que tem que combater todas as expressões de ataque ao direito das pessoas, inclusive expressões machistas, racistas, tem que punir pessoas, tem que punir criminosos, etc. Agora, para a gente realmente refletir sobre o combate ao tráfico a fundo. Você é a favor da expropriação dos bancos? Porque hoje grande parte da lavagem de dinheiro do tráfico, que é essa mega indústria, se dá dentro dos bancos nacionais, internacionais, e uma medida que nós poderíamos instituir para combater a fundo essa mega estrutura, essa multinacional do crime, digamos dessa maneira, seria a gente expropriar os bancos. Você é a favor disso? Não. Na verdade, eu sou a favor que hajam muito mais bancos para que eles possam competir entre si. Mas eu vou tentar manter a atenção em relação a diferenciar o que é repressão e o que é combate ao crime organizado a médio e longo prazo. Porque, ok, nós precisamos da repressão. Uma das formas seria sufocar através de promoção do crime organizado através do subsídio do Estado, certo? Essa seria uma forma de repressão. Mas repressão não é o suficiente. Ok. Outras formas de repressão seria, enfim, uma justiça realmente bem mais punitiva. Por exemplo, chegaram a perguntar para líderes do crime organizado sobre como combater ou desestimular, dissuadir a prática do crime para esses líderes do crime organizado. Eles disseram ou prisão perpétua ou pena de morte. Aparentemente, nada disso está funcionando. E é engraçado porque mesmo quando uma pessoa está presa, ela ainda continua liderando o crime organizado. E aí a gente se pergunta o que fazer com essas pessoas, não é mesmo? Existem outras formas de sufocar o crime organizado e reduzir as incidências de crime. Por exemplo, iluminação nas ruas. Inclusive é por isso que eles dão tiro nos postes. Nós temos também educação e escola integral. Também descentralização de moradores de rua, porque isso também facilita a concentração de motins e, portanto, cometerem assaltos, furtos. Também facilita para ser um ponto de droga. E
regularização de territórios que, infelizmente, são dominados também pelo crime organizado e que acabam gerando desabamento, porque são terrenos, imóveis alocados de modo ilegal, e é importante que o Estado reaproprie essas regiões. Então, veja que não se trata apenas de reprimir, de sufocar o crime. Nós também temos outras coisas que são de curto, médio e longo prazo. A questão é, a repressão é importante. A gente não pode abrir mão dela. E, eventualmente, infelizmente, ou até mesmo majoritariamente, algumas populações periféricas, pretas e pardas, serão as principais vítimas disso. Mas a repressão é necessária. A gente não pode abrir mão dela. Caso contrário, basicamente, o que vai acontecer na realidade de um trabalhador comum? Porque, assim, uma pessoa rica, ela pode ir lá comprar o iPhone dela de novo. E o pobre do trabalhador que, enfim, tá ali sol a sol, dia após dia, juntando dinheiro, se endividando para conseguir comprar um determinado item e, eventualmente, ele é furtado. Que, inclusive, foi aquele caso do ciclista de manhã cedo, em que ele foi assassinado primeiro, atira antes e pega o item depois, como se ele fosse basicamente uma carne de abate. O que fazer com essas pessoas? Tu é a favor das saidinhas? Tu é a favor da pena justa? Não sei o que tu pensa disso. Tu sabe do que se trata? Cara, eu, sinceramente, tô meio chocada com o debate, porque acho que você tá tentando se adaptar a um script aí do que os seus amigos do MBL te passaram. Que uma série de temas que você tá trazendo simplesmente não era temas que você debatia, não dessa forma. Quem utiliza essa pauta sobre o furto dos celulares e tal para fazer uma exaltação do que precisa ser uma política de segurança pública repressiva é justamente a extrema-direita. Inclusive figuras como Lucas Pavanato. Então eu sou da extrema-direita. Lucas Pavanato se elegeu tendo isso como um mote da sua campanha. Eu não sei exatamente qual é a definição política que você faz de si mesmo. Mas o que eu sei é que você não respondeu sobre a apologia de crimes das pessoas do MBL, que é a organização política que você faz parte hoje. Então, isso pra mim é um problema. E demonstra um pouco os rumos do debate. Por isso digo que eu tô meio chocada. Porque acho que aqui você tá tentando ter uma metodologia de lacração, que, sinceramente, eu tô aqui no intuito de debater os temas a fundo, refletindo. E, enfim, sem manobrinhas, entendeu? Sem pegadinhas pra botar o outro contra a parede, perguntas de... Nossa, vou achar aqui uma grande pergunta pra te encurralar. Mas quero voltar a debater o problema dos bancos, porque acho que isso também tem a ver com roubo, na verdade. Só pra falar pra galera aqui, a gente tá no tema de crime organizado, certo? Olha, Acho que deveria sim, ser, que é o né? tema Acho que do- sim. Deveria ser, Não, que é um né? dos temas do debate, certo? Sim. Então tá bom. Acho que sim. Eu achei engraçado que você falou que você defende mais bancos, porque hoje grande parte do roubo que acontece com a pouca riqueza e o pouco dinheiro da classe trabalhadora acontece através dos bancos, que são aí parte fundamental, uma base muito importante do sistema capitalista, que cria grandes monopólios e que, inclusive, sustenta o crime organizado. Eu falei isso anteriormente, mas quero aqui pegar alguns dados para também tornar essa discussão um pouco mais rica, né? Quando foi institucionalizada a política de criminalização das drogas pelos Estados Unidos, isso vai fazer mais ou menos 50 anos, foram criados organismos nacionais e internacionais de combate ao crime, às drogas e tal. E existe um escritório muito importante da ONU, que é o Escritório sobre Drogas e Crime. O chefe deste escritório, tá, gente? Reconheceu que foi o crime organizado que salvou os bancos dos Estados Unidos e os principais bancos da crise econômica, política e social que explodiu lá em 2008 nos Estados Unidos. O chefe deste escritório de um organismo internacional, ele reconheceu que 352 bilhões de dólares estavam ali girando por dentro dos bancos, como parte de uma grana de lavagem do dinheiro que veio do crime organizado. Então, quer combater crime? Vamos debater sobre esse dado? 352 bilhões de dólares. Eu defendo a expropriação dos bancos porque eu defendo, primeiro, que esse dinheiro de crime possa voltar para a sociedade para ser investido na vida da classe trabalhadora. Eu defendo que quem regule como é a palavra? Normas financeiras? As normas financeiras, as operações bancárias, etc. Seja o próprio Estado, mas o Estado não capitalista burguês como é hoje, mas organizado como resultante da organização da classe trabalhadora em conselhos populares, que dite o funcionamento de toda a sociedade, inclusive do banco, que seria um banco nacional, nacionalizado, e cuja riqueza
o dinheiro do banco estaria voltado a você investir na sociedade. Veja, 352 bilhões de dólares. Eu acho que nós podemos debater sobre o problema dos celulares, porque eu acho que é um problema real. Inclusive, é uma merda você ser um trabalhador, você comprar lá o seu celular parcelando em 10, 12 vezes. A gente sabe essa situação é muito difícil. E aí, de repente, você tem celular furtado, etc. E os bancos não facilitam a sua vida para você conseguir crédito. As empresas te roubam, enfiando a faca dentro do peito da classe trabalhadora com os preços abusivos. O Estado te rouba com os altos impostos. E veja, várias tipificações de roubo que não são exatamente reconhecidas como roubo dentro das leis e da democracia burguesa, mas que no nosso entendimento classificam como roubo também. E nós estamos a favor de encarar este roubo de riquezas fenomenal a fundo e tirar da mão dessa máfia dos magnatas do crime, das máfias das empresas, dos grandes monopólios internacionais. Nós queremos 352 bilhões de dólares investido na vida da classe trabalhadora. E isso é o dado que se sabe sobre parte dos principais bancos dos Estados Unidos. Imagina o tanto de dinheiro que não existe por aí que poderia estar servindo para melhorar a vida das pessoas. E aí sim, para promover políticas reais de igualdade social, para promover mais educação, para que você possa tirar de fato pessoas em situação de marginalidade desta condição social, etc. Enfim, essas são as ideias que eu defendo. Tá. Seguinte, eu vou falar mais uma vez que isso é galope de guia, tá? Porque ela disse que eu tô fazendo algumas perguntinhas e usando de certas manobras pra pegá-la no pulo, né? Mas, na verdade, o que tá acontecendo é o contrário. Ela faz inúmeras alegações desconexas, ao ponto de, em algum momento, eu tentar responder alguma pergunta e inúmeras outras ficam pra trás, inclusive das do MBL, que já eu vou responder. Mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante aqui pra gente saber. Tu é a favor de uma revolução, certo? Uhum. Tá, essa revolução vai ser feita como? Com a classe trabalhadora organizada. Tá, mas como, na prática, como é que ela vai ser feita? Aonde você quer chegar? Eu quero Eu saber. acho que eu sei onde você quer chegar. Não, eu quero saber Você quer a tua chegar na resposta. questão do armamento. Não, eu quero saber. Tá, tem armamento? Claro. Tá. Já pegou Nenhuma numa classe arma? dominante vai abdicar Tá. do poder de maneira pacífica. Tá. Tu já pegou numa arma? Já. E como é que foi? Aonde você quer chegar? Eu quero saber exatamente, na prática, o que isso significa. Porque, veja bem, ó, eu vou trazer uma coisa que eu acho muito importante. Tu comentou do MBL, né? A questão é a seguinte, eu, pelo menos, tento ser uma pessoa razoavelmente honrada e não covarde pra não ficar falando dos outros nas costas, certo? Eu tô aqui debatendo com você e não com seus colegas, não com outros representantes do PSTU. Esse foi o corte. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Até breve.